a nossa conversa sobre direito digital e direito de negócios, né? Nesse cenário que a gente está vivendo hoje, que a gente possa de fato aprender melhor, né? Qual a nossa postura como empresa, qual a nossa postura como indivíduos, né? Diante desse cenário que a gente está vivendo, que é de muita transição, mas que eu tenho certeza que já vai ajudar aí a clarear bastante aspectos, né, que a gente ainda tem um pouco de dúvidas, talvez, de como se comportar, porque é um cenário realmente pós-normal, é um cenário que a gente não tá acostumados. Oi! Oi, tudo bom? Tudo? Como Tudo é que tá, ótimo, tudo Loli? bem, tudo bem. Tudo bem? Gente, eu chamo a Heloísa Bondan de Loli, De né? Loli, Nós somos para os íntimos. presentes, nós somos amigas. Então, vai ser muito difícil eu chamar de Heloísa, então eu vou chamar de Loli. Tá, Mas, como a gente apresentou nas chamadas, né, como Heloísa, a Heloísa é a Loli, né, sim, Loli? sim. Também, se tu não se importar, eu posso te chamar de Dica. Sim. Tá liberado. É, Loli, primeiramente quero te agradecer por ter aceitado o convite para estar aqui conversando. É um tema que eu tenho muita curiosidade, muita vontade de aprender mais como empresária, como pessoa física também. E, bom, eu confio muito no teu trabalho, né? A gente trabalha juntas também, a Loli atende minhas empresas. Então, ninguém melhor do que tu para estar aqui falando sobre isso. Então, mais uma vez, muito obrigada. Tu sabe o Eu tanto que que eu te admiro agradeço. como pessoa, né, como profissional. Então, realmente, eu fico muito feliz de poder contar contigo e com o teu conhecimento. Ah, obrigada, Dica. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui prestigiando o teu trabalho, que está muito interessante. Eu tenho assistido a maioria das lives, muito legal. E fico muito feliz de poder trazer um pouco desse lado jurídico também para as empresas que estão e pessoas, né, que têm curiosidade em ver essas questões, tanto da pandemia como das questões de tecnologia que vem surgindo aí, né? E a gente, na verdade, né, olha, assim, esse papo, por isso que eu falei assim, tem muitas questões que para empresas é importante, mas hoje em dia todos nós utilizamos internet, utilizamos Facebook, Instagram, Twitter, enfim. E aí a gente precisa estar, sim, atento às normas que a gente tem que começar a cuidar, né, em relação também a É, esses gigantes da internet, né? é. Loli, para a gente começar, conta um pouco mais sobre as áreas que tu atua. Eu acho que é importante para as pessoas conhecerem um pouco do teu background, né? E, e aí também do teu interesse, né? Sobre essas questões referentes à tecnologia. Então, se tu puder fazer uma introdução, acho que seria bem legal. Tá bem, eu sou advogada, sou especialista em direito dos negócios e especialista em direito digital. Alguns anos atrás, eu fiz um curso sobre direito digital que levantou muito assim, me deixou muito entusiasmada com essas questões inovadoras que vêm trazendo assim novos assuntos para o mundo jurídico e o mundo jurídico está correndo atrás, tentando se adaptar a essas novas tecnologias. Ao mesmo tempo que o direito se alia às novas tecnologias, ele também tem que regular as novas tecnologias. Então, esse é um assunto que eu tenho estudado bastante e tem me fascinado. Então, eu vou trazer aqui um pouco disso para vocês. E também, claro, falar um pouco das questões relevantes da pandemia, que não deixa de ser um assunto bem relevante que os advogados estão tendo que se reinventar para solucionar as questões jurídicas nesse ponto, né? É muito legal tu trazer isso, né, Loli? Porque a gente fala muito, as empresas se reinventando, as empresas, mas as questões legais também estão sendo que ser todas revistas e pensadas de um cenário que até então ninguém tinha É nem diferente, né? ideia. Então, o cenário jurídico se reinventando também, isso é extremamente importante, né? E Laura, então, justamente já que tu trouxe, né, a questão da pandemia, do coronavírus, um dos assuntos que mais tem tido relevância na área jurídica é a questão de como ficam os contratos nessas situações, né? Então, porque muitas atividades estão sendo prejudicadas. Quais as opções que nós temos em relação a esses contratos? Os contratos, eles, assim, teve o decreto federal decretando o estado de calamidade pública. Teve leis municipais e estaduais determinando o fechamento das atividades e a questão do isolamento social. Tudo isso impactou de diversas formas a atividade, seja encerrando as atividades ou seja diminuindo as atividades, enfim, tendo um prejuízo econômico considerável. Então,
como é que fica as relações contratuais? O Código Civil, ele já prevê, o Código Civil brasileiro, ele já prevê uma forma de lidar com essas questões onde se tem um fato imprevisível que gere um desequilíbrio na relação entre as partes. Então, o Código Civil prevê duas hipóteses, que são chamadas de força maior e teoria da onerosidade excessiva. Como é que se aplica a força maior? A força maior se aplica quando o evento natural, por exemplo, a pandemia, vem e implica na impossibilidade de uma parte cumprir um contrato. Então, por exemplo, a Gica tinha uma palestra em São Paulo e ia receber uma remuneração para isso e o evento foi cancelado. Bom, como é que fica a questão da multa contratual, do descumprimento do contrato? Não, a gente fica pensando, será que eu preciso cumprir? Será que eu sou obrigada a pagar uma multa ou alguma coisa assim? Então, aplicando a teoria da força maior, tu não tem a obrigação de cumprir a tua atividade, porque não foi possível cumprir. O evento estava fechado, então até a produtora, por exemplo, que te contratou, ela não tem essa obrigação de te indenizar pelo evento não ter acontecido. Então, é isso que acontece na prática. Claro que a gente tem visto, assim, as partes muito entenderem umas às outras, né? De forma que é muito comum as partes estarem renegociando os contratos que eles tinham. Então, a gente vê, assim, existe a possibilidade de tu judicializar essas questões, entrar no judiciário e pedir para que seja aplicada, reconhecida a força maior, ou tu pode renegociar entre as partes, que é uma forma muito mais efetiva de resolver o conflito, né? Porque isso vai demandar de um processo judicial que pode demorar, às vezes, anos. Às vezes, tu tem uma tutela antecipada, que é quando o juiz dá uma decisão antecipada para ter uns efeitos mais rápidos da decisão. Mas nem sempre isso vai ser a solução mais efetiva. Então, o que a gente recomenda altamente é que as partes renegociem o contrato. Perfeito, Loli. Eu acho que esse ponto era um dos que mais as pessoas tinham, né, curiosidade. E a renegociação contratual garante a eficiência do acordo. Sim. Então, em termos econômicos, um ganha e o outro ganha também, né? Já que é uma situação que até então ninguém estava prevendo. Então, dentro desse tema do coronavírus, Loli, em um dos teus textos no Medium, inclusive, gente, a Loli tem um Medium que ela aborda temas muito relevantes. Fica essa dica também, né? Para depois conhecerem mais do trabalho escrito aí da Loli, com o título Coronavírus e a responsabilidade pelo descumprimento das obrigações. E aí tu inicia a escrita com uma questão que tu traz, que estão as partes obrigadas ao cumprimento da obrigação se em decorrência da pandemia tiverem suas atividades prejudicadas, né? Então, assim, eu acho que tu trouxe agora um pouquinho pra gente sobre isso. E, assim, existe um projeto de lei que regula isso, alguma questão assim? Ou realmente é só um acordo entre as partes? Sim, é bem importante. Na verdade, assim, existe o Código Civil já prevendo a questão da força maior e da onerosidade excessiva. Então, existe já uma lei específica que trata sobre essas questões. Mas existe, sim, um projeto de lei no sentido de aplicar a teoria da força maior às questões da pandemia. Se esse projeto de lei vai passar, a gente ainda não sabe. Mas, por enquanto, já se tem diversas decisões do judiciário brasileiro nesse sentido, aplicando a força maior para as questões de pandemia. Mas o que eu queria falar é que nesse texto, inclusive, eu falei que, na verdade, não é toda a relação contratual que tu pode alegar o descumprimento do contrato em função da pandemia. Isso é muito importante ter em mente. Assim, não é generalizado, agora tudo vai poder ser descumprido. Não, não é assim. Então, a gente tem que ter a gente chama no direito de nexo de causalidade. Então, tem que ter um nexo entre a pandemia e a impossibilidade de cumprir com a obrigação. Por exemplo, digamos um exemplo. A minha empresa vai mal ou eu perdi uma fonte de renda e estou financeiramente prejudicado. Eu posso descumprir a prestação de um apartamento, de um imóvel residencial, ou eu posso parar de pagar as parcelas desse imóvel? Teria que ver, porque na verdade não tem essa ligação entre o efeito da pandemia na relação contratual. O efeito é sobre o teu patrimônio, não sobre a tua obrigação em relação ao imóvel. Então, tudo isso tem que ser sopesado. Não é toda e qualquer relação contratual que tu pode revisar, que tu pode pedir extinção. Até tu trouxe, né, Loli, que em 2010, na época da H1N1, houve o entendimento dos tribunais brasileiros de que o evento se inseriu como uma força maior, então, nos termos da legislação brasileira.
porque tem países que já inseriram isso como força maior oficialmente, né? O Brasil hoje ainda não, então. Não, o Brasil sim, sim. Tá. É que assim, já existe no Código Civil a previsão da força maior. Tá. Que pode ser outros eventos. Por exemplo, tu adoeceu, tu não vai poder comparecer numa palestra. Isso é um evento de força maior. Mas não existe uma lei específica hoje que diga que a pandemia se aplica à força maior. O que a gente tem visto é que todos os tribunais brasileiros têm aplicado a teoria da força maior nos casos concretos. Então, não existe existe a lei que fala da força maior e existe os tribunais brasileiros aplicando a força maior já nos contratos. Existe também o projeto de lei, mas a gente não sabe se vai ser aprovado. E esse projeto de lei daí sim seria específico para a pandemia. Ah, entendi. E tu achas que seria interessante que a gente tivesse isso, tu como profissional da área, ou... Olha, assim, tem diversas opiniões, tá? Muitos juristas acham que tu dizer que se aplica a força maior aos contratos que foram afetados pela pandemia pode gerar uma generalização, que na verdade, assim, nem todo contrato precisa ser descumprido, às vezes pode ser revisto, ou às vezes pode ser, se eu tenho uma prestação a pagar, essa prestação pode ser prorrogada, pode ter um período de carência. Então, assim, para muitos juristas, o que eu concordo é que generalizar essa questão de aplicar a força maior nos todos os contratos seria um pouco prejudicial. O ideal seria se analisar caso a caso. Perfeito. E Loli, seguindo nessa temática também, né, em relação à saúde pública, né, a gente vê que hoje em dia tem muitas informações que são contrárias à saúde pública. A gente está vendo muitas fake news sendo espalhadas, né, também aí de diversas formas nas redes sociais. E isso gera muita desinformação. Então, assim, esses gigantes da internet, né, como Facebook, Twitter, Instagram, o Google, bom, que todos nós usamos todos os dias, né? Eu duvido que alguém não use todos os dias algum desses. Então, todos esses provedores de aplicação, e eu achei muito chique falar provedores de aplicação, preciso dizer como gente, é um termo técnico. Eu não tinha usado essas palavras antes dessa forma, então achei ótimo. Esses provedores de aplicação que dominam esses conteúdos na internet, né? Eles devem se posicionar de alguma forma? Ou quais medidas de responsabilidade cabe a eles? Assim, eles têm responsabilidade ou não? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque pela legislação brasileira, eles não têm responsabilidade. Porque um conteúdo é publicado por um terceiro e eles não têm o controle prévio ou posterior do que está ali na internet. Então, na verdade, pela lei brasileira, eu só tenho os provedores de aplicação, o Facebook, o Google, eles só têm responsabilidade se a partir do momento que tiver uma ordem judicial ordenando que retire aquele conteúdo. Então, por exemplo, no caso, eu tenho uma fake news sobre a minha pessoa. Eu posso pedir para o Facebook remover? Posso. Mas ele não é obrigado a remover se ele não tiver a certeza de que aquilo é uma fake news. Então, vai depender da pessoa ofendida ajuizar uma ação no judiciário para que obtenha uma tutela do juiz para remover o conteúdo. Mas, claro, por outro lado, não impede que os provedores de aplicação tenham uma atitude proativa, especialmente no combate a fake news, né? Porque muito já tem se falado em um projeto de lei para combater as fake news, né? Porque ao mesmo tempo que a internet ela traz muita informação e isso é ótimo para a pandemia, por exemplo, porque tu traz informação em tempo real e tu acaba de uma certa forma comunicando à sociedade num tempo suficiente para poder combater a pandemia. Mas, por outro lado, tem a questão das fake news que acabam prejudicando, né? A gente vê fake news da cura da doença, de que o isolamento social não é necessário. Então, tudo isso acaba prejudicando. Então, nesse sentido, os provedores de aplicação, eles tomaram consciência da responsabilidade social que eles têm nesse sentido e eles estão combatendo a fake news de uma forma proativa, no sentido de botar na página deles um espaço específico para denúncia de fake news. Então, se tu vê ali tu vai num post qualquer, no Facebook, no Twitter, no Instagram, tu tem ali a opção de clicar e denunciar e justificar o porquê tu está denunciando. Pode ser por fake news, pode ser por incitação à violência, pode ser por um conteúdo pornográfico, enfim, tem diversas opções. Mas uma delas que eles estão realmente pondo em prática é a questão de tu poder denunciar fake news. E quando tu denuncia fake news,
eles tiram um post do ar e direcionam para quem acessar aquele post, direcionam para algum site de algum órgão oficial. Então é bem interessante, eles estão tendo uma atitude bem proativa no sentido de combater fake news, né? Nossa, muito interessante. Eu nem sabia que era tão ágil, assim. Eu achei que demorasse mais tempo, que eles tinham que observar isso, assim. Não era... Achei que não era tão imediato, assim. Tipo, se eu denuncio alguma coisa, imediatamente aquilo deixa de estar ali ou não? Pois é que depende da denúncia, tá? Tá. Pela lei brasileira, se for um conteúdo pornográfico ou com cenas de nudez, eles têm a obrigação de remover o conteúdo do ar de forma imediata, a partir do momento que é denunciado, tá? Se for, por exemplo, uma fake news, eles têm que verificar a veracidade. Então, eles podem remover ou não. Se eles entenderem que não é evidente que é uma fake news, eles não vão remover o conteúdo do ar. Aí, nesse caso, tu vai ter que acionar o judiciário para o judiciário dizer se aquilo é verídico ou não. Tá. Isso também é que a gente às vezes fica um pouco assim, tu vê, tu quer ajudar, mas a gente tem um tempo de espera que é preciso ser respeitado, né? E assim, na tua opinião, ali dentro desse tema dos provedores de aplicações, tu acha que eles são meros meios de transmissão de notícias? Ou de fato eles devem também controlar esses conteúdos publicados pelos seus usuários, né? E se antes da gente postar alguma coisa, isso fosse verificado de alguma forma? Eu acho que, por exemplo, se tu impor uma regra de que tudo tem que ser controlado, acho que é o que muitos especialistas dizem. Na verdade, tu acaba permitindo os provedores de aplicação a exercer algum tipo de censura. Porque eles vão ficar receosos. Se eles tiverem, por exemplo, assim, imagina se o Facebook é responsabilizado por todo o conteúdo ofensivo que é postado na internet. Então, ele vai ter que pagar uma indenização para a parte ofendida. Então, o que ele vai fazer? Ele vai remover de imediato todos os conteúdos ofensivos, o que vai gerar, de uma certa forma, a desinformação. Então, tu vai ver o provedor de aplicação removendo muitos conteúdos do ar, o que não é proveitoso em termos do objetivo da internet, né? Que é levar informação e é abrir a oportunidade de todo mundo exercer crítica, formar opinião. Então, na minha opinião, eu acho que o Marco Civil da Internet foi bem no sentido de tirar dos provedores de aplicação a responsabilidade pelos conteúdos publicados por terceiros. Isso é bom porque também tá relacionado, não sei se faz sentido, né, Loli? Que nem eu falei, eu sou leiga, mas assim, com a liberdade de expressão, faz sentido? Tipo... Faz todo sentido. Não, justamente, essa questão de tirar a responsabilidade dos provedores de aplicação é no sentido de respeitar o princípio constitucional da liberdade de expressão e o princípio constitucional que veda a questão da censura. Então, a Constituição Federal tem os princípios lá da liberdade de expressão e vedação à censura. Então, o Marco Civil da Internet, que é uma legislação infraconstitucional, que vem depois da Constituição e que tem que obedecer à Constituição, ela se baseou nesses princípios constitucionais, de forma que, tu tirando dos provedores de aplicação a responsabilidade pelos conteúdos na internet, tu preserva a liberdade de expressão. Perfeito. E, Loli, bom, países como os Estados Unidos e a Alemanha, eles adotam medidas diferentes do Brasil, né? Então, no que se trata de avaliar essa questão de ilegalidade de conteúdo publicado por terceiros. Tu poderia explicar melhor de que forma esses países se comportam e quais dessas medidas tu achas que poderiam ser adotadas ou pelo menos consideradas, né, a serem praticadas no Brasil e por quê? Sim. Então, os Estados Unidos, ele adota medidas muito semelhantes ao Brasil. Então, os Estados Unidos é o país assim que mais preserva a liberdade de expressão. Inclusive, por exemplo, ele não combate o discurso de ódio que é tão combatido na Alemanha em função da questão do nazismo, né? Por exemplo, os Estados Unidos, para eles, prevalece a liberdade de expressão. Tu combate a questão da ofensa com o debate, né? Então, tu não precisa necessariamente responsabilizar, na verdade, para eles, os provedores de aplicação também não são responsabilizados, assim como o Brasil. Já na Alemanha é um pouco diferente. Eles criaram em 2017 uma legislação bem interessante, específica sobre o tema, sobre a publicação de notícias na internet, onde eles estabeleceram que os provedores de aplicação, o Google, o Facebook, o Twitter, quando eles têm mais de 2 milhões de usuários, eles são obrigados a promover dentro da plataforma deles um espaço para denúncia de conteúdos ilícitos. Então, se eu vi lá algum conteúdo ilícito, eu posso denunciar diretamente na página
e a página tem a obrigação de excluir o conteúdo no prazo de 24 horas, ou se não for manifestamente ilícito, ele dá um tempo para a parte ofensora se defender e depois remover o conteúdo no prazo de 7 dias. Então, no caso da Alemanha, é diferente. Eles têm responsabilidade pelos conteúdos publicados. Até essa lei da Alemanha, ela é bem questionada porque ela resolve o problema da celeridade, né? Porque, por exemplo, se tu tem um conteúdo que tu pode remover da internet, tu tem que noticiar o provedor de aplicação e ele vai remover o conteúdo. Mas qual que é a vantagem disso? É a celeridade que isso traz. Por exemplo, tu vai remover um conteúdo num prazo de 24 horas. Ah, se eu tenho uma fake news que é muito prejudicial e ela é nitidamente falsa, bom, então em 24 horas ela vai sair dali, né? Por exemplo, no Brasil, se não for identificado que a notícia é falsa, tu vai, de uma forma rápida, tu vai ter que entrar com uma ação judicial e às vezes tu vai levar dias para se ter uma tutela do judiciário para remover o conteúdo do ar. Então, a Alemanha resolve esse problema. Por outro lado, o que é muito criticado é que ela dá um poder discricionário para os provedores de aplicação decidir o que é lícito e o que não é lícito. Então, em vez de deixar para o Estado definir o que pode ser ou não ser removido, ele transfere esse poder para os atores privados, que é o Facebook, o Twitter, o Instagram, para decidir o que é o que não é lícito. Então, essa questão é bastante bem debatida, assim, e teria que ver, assim, no Brasil a questão é diferente, da Alemanha de um jeito, no Brasil é diferente. Teria que ver se cabe alguma medida, talvez, que torne a legislação brasileira de alguma forma um pouco mais célere, um pouco mais efetiva, não tão morosa que seria esperar o judiciário. A gente precisaria talvez encontrar um meio termo entre um e outro, né? Porque agora eu tô falando totalmente de novo, né? Como leiga, mas eu também acho que não é certo que eles tenham total controle sobre os posts, né? Mas também a questão da liberdade, não que ela é uma eterna vigilância, né? Então, assim, tem que cuidar muito, porque nisso de todo mundo poder falar o que quer e postar o que quer, a gente também tem que ter um pouco de critérios aí para entender o que a gente está lendo, o que a gente está recebendo de conteúdo, assumir um pouco de responsabilidade sobre isso também e, enfim, é difícil encontrar um equilíbrio sem prejudicar a liberdade, né, enfim, de cada um, enfim, de todos os indivíduos. Eu acho bem complexo, assim, claro, né, eu estou olhando totalmente esse cenário de fora das questões legais, mas eu acredito que, de fato, seja um grande desafio encontrar um ponto aí de equilíbrio para que todo mundo fique satisfeito, né? Não sei se faz sentido isso também, enfim. Sim. É que, na verdade, os provedores de aplicação eles já têm sido proativos nas questões de análise, por exemplo, de fake news, discursos de incitação a discurso de ódio, discursos violentos, pornografia, tudo isso eles já têm sido mais proativos. Então, acho que para esses assuntos específicos, talvez eles deveriam ter essa responsabilidade de ser proativo. Por exemplo, no Brasil, eles só têm responsabilidade pelos conteúdos por atos sexuais e cenas de nudez. Nesse caso, eles têm a obrigação de remover de forma célere. Mas de outros conteúdos, por exemplo, fake news, eles não têm essa obrigação. Então, talvez isso poderia ser revisto, né? Sim. Talvez exato, eu acho que escolher quais assuntos poderiam ter prioridade na hora de fazer, de alguma forma, uma seleção, para que, de fato, as notícias não se espalhem de uma maneira irresponsável. E falando sobre essas questões, né, Loli, envolvendo a internet, e aí não só fake news, mas a gente sabe que às vezes alguns conteúdos podem ser ofensivos, justamente falando dessa questão de nudez, ou mesmo de alguma questão de exposição da vida de alguém, né? E aí eu descobri lendo os teus textos, inclusive eu nem sabia que a gente de fato tinha isso, que existe o direito ao esquecimento. E que inclusive voltou a ser amplamente debatido, né, mundialmente, justamente por causa dessa facilitação do acesso e registro de notícias, né, que foi ocorrido com a internet. Então, tu explica mais sobre o que é esse direito e também como que ele funciona no Brasil? Sim. Esse direito, eu acho particularmente um direito muito interessante, porque é um direito já antigo, ele surgiu antes da internet.
o que ele significa? É o direito de tu ser esquecido sobre um conteúdo que prejudica a tua imagem ou a tua personalidade. Então, por exemplo, assim, eu fui denunciado por algum crime, ou fui acusado de sonegação fiscal, ou fui envolvido, enfim, fui vítima de estupro, e teve uma notícia noticiando o caso envolvendo o nome da minha pessoa. Passado anos, eu vou lá dar um Google no meu nome e acho essa notícia vinculada ao meu nome. Será que não seria prejudicial essa pessoa ter esse conteúdo ainda envolvido nas buscas do teu nome na internet? Então, é por isso que o direito ao esquecimento voltou a ser muito debatido na internet, porque hoje tudo que está na internet, tudo que é noticiado sobre a tua pessoa, ele é, digamos, eternizado, ele vai ficar para sempre ali. Então, tu imagina alguém que é denunciado por um crime, mas depois é absolvido. Aí, depois de anos, tu vai lá e põe o nome da pessoa no Google e aparece a notícia de que ela foi denunciada. Não vai ficar prejudicial a ela ter imagina, uma denúncia, sendo que ele já foi até, inclusive, absolvido, né? Então, é por isso que o direito do esquecimento surgiu no Brasil, no sentido de proteger as pessoas que foram denegridas, mas que agora enfim, já ou cumpriram a pena, ou não foram, ou foram absolvidas, ou, enfim, ou o assunto não é mais relevante para a sociedade. Então, elas podem entrar no judiciário e pedir que essa notícia seja removida do veículo de comunicação ou tirada das pesquisas do Google. Então, claro, se não basta eu ir até o Google e pedir para que que essa notícia seja removida, seja desvinculada ao meu nome. Eu preciso da tutela do Estado para que esse conteúdo seja removido. O direito ao esquecimento, porém, não vale para todo e qualquer conteúdo. Porque, por exemplo, existem fatos notórios que importam para a sociedade. Por exemplo, uma notícia de um político que foi condenado a algum crime. Mesmo que tenha passado anos, eu não posso pedir que esse conteúdo seja removido. Aliás, até posso pedir, mas talvez eu não ganhe porque esse conteúdo ainda importa para a história, sabe? Então, ainda importa para a sociedade. Então, o direito ao esquecimento não é um direito absoluto, ele é relativo e tem que ser analisado caso a caso. Eu fiz uma observação aqui, né, Loli, junto da pergunta, que tem a questão da liberdade de expressão, né, ou a proteção à privacidade, intimidade e à honra, né? Mas claro que a gente não pode sobrepor o direito da sociedade também, né? Dependendo daquilo que foi, tipo, se foi cometido um crime muito grave, aí entra realmente, eu acho que a questão de analisar a questão histórica e toda a relevância e referência e impacto que isso teve pro todo, né? Mas aí eu acho que essa discussão também ela é bem mais ampla, né? Eu até vi que a Rose comentou que ela já fez uma ação baseada no direito de esquecimento. Olha, seguindo nessa abordagem da internet, também num dos teus textos tu traz um pouquinho dessa questão da violação dos direitos autorais no YouTube. E, por exemplo, na Amazon a gente tem um canal no YouTube, né? Então são postados vídeos, músicas, e hoje em dia tem muita gente muitas empresas têm canais no YouTube e muitas pessoas têm canais no YouTube, né? E monetizam. Eu fiquei curiosa para entender melhor e imagino que muitas pessoas que nos assistem podem ter também essas dúvidas em relação a esses direitos autorais no YouTube. Sim, então, os direitos autorais é toda obra que tu cria e na internet, quando tu publica ela, tu automaticamente recebe a titularidade. Por exemplo, eu criei uma música, eu criei um vídeo, eu criei um texto, eu criei um livro, eu publiquei na internet. A partir do momento que tu publica na internet, a autoria é tua. Então tudo que tu faz no YouTube, tu tá criando direitos autorais. Então tu tem esse cuidado, tu tem essa prerrogativa de quando tu publica um vídeo no YouTube, tu tá criando um direito autoral que é teu. Mas para isso, tu não pode usar direitos autorais alheios. Uhum. Então, esse é um assunto bem delicado e muito interessante a abordagem que o YouTube fez sobre isso, porque ele tem agido de uma forma muito proativa ao combate à violação dos direitos autorais na internet. Inclusive, no YouTube tem as suas próprias políticas de direitos autorais, onde é baseada numa legislação americana, onde ele define o que pode e o que não pode ser feito. Inclusive, a legislação americana ela é muito semelhante à brasileira. Então, por exemplo, assim, eu vou criar um vídeo no YouTube, eu posso incluir qualquer música,
Não, não é qualquer música. Ou é uma música que está num banco de dados gratuitos, ou tu obteve a licença para exibir aquela música. Se não, se tu violar direitos autorais, tu pode ter o teu vídeo removido do ar. A pessoa titular daquele direito autoral pode denunciar. E é tão comum isso que a gente vê muitos canais, muitos vídeos sendo removidos e canais, inclusive, sendo encerrados e suspensos, onde as pessoas perdem todos os seus vídeos. Assim, não é incomum acontecer. E a gente vê ações no Brasil das pessoas tentando recuperar o canal e o juiz não dá o canal de volta porque ele violou os direitos autorais conforme as regras que estão na comunidade do YouTube. Então, não tem para voltar atrás daí? Não tem o que fazer. Eu vi uma decisão que o tribunal permitiu que tu recuperasse esses vídeos, eu conseguisse fazer o backup desses vídeos, mas não podia, mas o canal estava perdido. Então, teus seguidores, enfim, o número de inscritos, tudo isso foi perdido e tu não tem direito de fazer um novo canal com o mesmo nome ou com a mesma conta do Google. Nossa, isso é muito prejudicial, né? Para quem tem canais grandes aí com milhões de seguidores, que geralmente eu imagino que sejam o alvo principal, né, desse tipo de ação. Eu achava que a gente poderia fazer, que fosse possível, né, numa ação legal, não, é muito comum tu achar que tu pode usar a música, né, sem só talvez fazendo a referência. Não é assim. Tu precisa de uma licença para usar essa música, né? Então tem programas tipo um Spotify que tu pode usar aquelas músicas para fazer vídeos no YouTube. Tu paga um preço, né? E tu recebe a licença para poder utilizar aquelas músicas. Mas, claro, é importante também dizer que existe o chamado o uso aceitável de algumas obras protegidas por direitos autorais. Então, por exemplo, eu quero fazer um vídeo comentando um livro, ou eu quero fazer um vídeo com um mini trecho de uma música, ou eu quero fazer uma sátira com algum outro vídeo, ou fazer uma crítica a algum outro vídeo. Não, então nesse caso, tu não está copiando, não está plagiando o vídeo, tu está criando uma nova obra em cima de uma obra já existente. Então isso pode, tem um mínimo que tu pode usar nesses casos para não caracterizar a violação aos direitos autorais. E tem banco de dados que tem músicas gratuitas, inclusive. Tem. Esses bancos de dados de músicas gratuitas não se encaixam, né? Não, realmente... Sim, daí tu pode usar. usar. Aí fica isento, né? Sim, não, fica isento. Não tem... Mas não, precisa o próprio a música mesmo assim, ou não é necessário? Oi, como? Precisa referenciar de onde veio essa música, sempre? Não. Mas, por exemplo, o YouTube tem um banco de dados gratuitos de música. Deixa eu só ver aqui, porque a gente vai entrar agora num outro tema. Eu vi que a Sabrine perguntou se no caso de exposição vexatória da vida das pessoas famosas, podem ter esse direito ao esquecimento também? Depende. Depende do... assim, por exemplo, eu já vi casos em que talvez uma pessoa pública, uma pessoa famosa, ela pediu para ser removida de uma publicação, de uma obra biográfica sobre a pessoa, pediu para ser removido conteúdos que se referiam à vida pessoal dela. Então, a obra biográfica continuou a existir, mas, aliás, foi removida do ar porque continha assuntos da vida pessoal da pessoa pública. Então, depende caso a caso, tem que ser ajuizada uma ação no judiciário para ter a tutela do Estado no sentido de dizer o que pode ou não constar numa obra pública. E das questões do direito, elas precisam ser muito bem analisadas, né? Geralmente não é generalizado. Dá para generalizar, né? E deixa eu até ver aqui a pergunta. A Sara perguntou como que ficam os aluguéis de lojas que precisam ficar fechadas por decreto. Então, Sarinha, tudo bom? É possível renegociar com certeza o aluguel e já tem muitas decisões judiciais reduzindo o aluguel e fixando o percentual que deve ser pago. Então, tu entra com uma ação judicial e tu pede para que seja reduzido o aluguel e o juiz vai fixar. Tu sugere um percentual e o juiz vai ver, se essa atividade está totalmente impossibilitada de exercer, a empresa está faturando ou a empresa não está faturando, o que acontece? Então, como eu disse, tem que ser analisado caso a caso
e é bem provável, sim, com certeza, que tu tenha uma redução no teu aluguel porque a tua atividade foi afetada pela pandemia. Porque a partir do momento que tu tem o poder público determinando o encerramento a suspensão das tuas atividades, tu foi afetado pela pandemia e isso é o típico caso de força maior. Então, sim, com certeza tem direito à redução do aluguel. Eu acho que é, de novo, aquela questão que a gente falou logo no início, né, Loli? De entender uma situação de ganha-ganha, né? Então é preciso bom senso, de novo, para avaliar. Eu acho que nem só na questão de lojas, tem muitas pessoas renegociando também, inclusive aluguel, assim, né, da sua própria residência e outros pontos, assim. E aí eu acho que realmente vai do bom senso do Vai do bom proprietário, senso. É. né? Como, assim, muita gente tem falado assim que nem não necessariamente se aplica às teorias do Código Civil, mas o pessoal tem tido, graças a Deus, tem tido muito bom senso, né? Porque existe um sentimento de solidariedade em relação ao que todo mundo está passando, né? Uhum. E Loli, agora falando um pouquinho, a gente aborda bastante aqui também, a gente trouxe algumas pessoas que falam bastante também sobre moda, e eu tenho a Asha também, né, que a gente trabalha com moda consciente, e aí tu inclusive trabalhou com a gente justamente para executar um trabalho de collab. E aí, hoje a gente está vendo isso acontecer bastante, né, na questão, inclusive, do Fashion Law tomando muita força, enfim, em diversas discussões, né? Que antes a gente nem via tanto a moda sendo abordada nesse sentido. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho do formato que é cada vez mais abraçado pelas marcas, né? Que é esse formato de collab, que traz muito essa questão de uma cultura mais colaborativa, que eu acho que vai muito também dentro desse ponto de bom senso que a gente está tendo, né? De noção coletiva e tudo. Então, hoje a gente tem um contrato de collab tanto com a Vinci quanto com a Insecta, e tu nos ajudou a fazer isso também acontecer. Então, assim, queria que tu trouxesse para quem nos assiste e que tem esse background, né, de fashion, 3 dicas para firmar uma parceria de sucesso. E mais, isso vale só para produtos? Ou também, se eu quiser fazer algum tipo de collab, enfim, com alguma parceria, não sei, de empresas que não necessariamente vão entregar um produto final, mas talvez um serviço, um vídeo, enfim, não sei. Isso se aplica para tudo? De novo, não? Não, se aplica para tudo. Se aplica para tudo. Inclusive, tem muitas collabs no YouTube, né? De youtubers fazendo collab para produção de vídeos, que eu até dei uma pesquisada esses tempos. Mas, assim, para ter uma parceria de sucesso, eu diria que primeiro as partes teriam que fazer. Eu sugeriria as partes fazer um acordo de confidencialidade. Porque nessas parcerias que tu faz, para desenvolver um produto, tem muita informação a ser revelada. Por exemplo, estratégias de marketing, estratégia do produto, questões de venda, questões de planejamento. Então, eu diria que, num primeiro momento, fazer um acordo de confidencialidade para que as partes sejam obrigadas a manter em segredo tudo que for revelado uma ou outra, antes mesmo de firmar a negociação. Por exemplo, se não der certo a negociação, bom, então eu estou garantida, está garantida a minha confidencialidade, a outra parte não pode revelar nada do que foi dito para ela. Então, essa seria a primeira dica. A segunda é fazer um contrato de parceria escrito, determinando todas as regras do contrato. Por exemplo, quem é responsável por fabricar o produto, quem é responsável por comercializar o produto, quem é responsável pelo marketing do produto, quem é responsável pelo design do produto. O que acontece, por exemplo, se a parceria não tiver sucesso e sobrar o produto? Que eu posso fazer uma promoção? Em caso de pode uma das partes fazer uma concorrência direta com a outra, por exemplo, no caso da Asha, fez uma parceria de bolsa com um produto tecnológico. Esse produto tecnológico pode fazer parceria com outras bolsas ou só com a Asha? Porque daí a Asha teria o diferencial de ter a bolsa, né? Então, tudo isso tem que estar definido no contrato. E, por fim, mas não menos importante, seria definir a quem pertence a propriedade intelectual do produto, a quem pertence a criação do produto. Por exemplo, quando a parceria encerrar, uma das partes vai continuar produzindo um produto semelhante? Então, isso tem que estar definido no contrato. Normalmente, as partes definem que uma delas é responsável pelo desenho do produto, né? E talvez possa continuar comercializando ele, né?
É muito importante, né, Loli? A gente teve uma experiência bem na prática para aprender sobre tudo isso. E então eu acho assim que esses pontos que a Loli levantou, que a Loli trouxe, para quem estiver pensando em fazer qualquer tipo de parceria, que sejam muito bem estudados e que sim, que tenha o auxílio jurídico, né? O auxílio de uma pessoa que tenha entendimento. Não tentem fazer isso em casa sozinhos. Esse Sim, é o verdade. Acho que esse é o maior conselho, né, Lori, assim, porque É, sabe que não tentem fazer isso em casa. Para mim, eu acho que tudo que envolve contrato, de todas as formas, mais uma vez, gente, confie em quem tem conhecimento, não tentem engambelar, que provavelmente não vai dar certo, e é muito sério, né, Loli? E Loli, é. até eu queria te pedir se tu quiser trazer algum material, não sei se tu tem livros para indicar também para o pessoal que está nos escutando, talvez se tu tiver alguma literatura mais acessível para quem não é da área do direito, né? E aí, envolvendo qualquer um dos temas que a gente falou aqui. E talvez também, se tu quiser indicar alguma literatura mais específica, mais técnica, fica à vontade. Sim. Bom, dos livros de direito, eu gosto de indicar os livros da Patrícia Peck, para quem tem interesse no assunto, que são muito didáticos e abordam todos esses temas que foram abordados a respeito de direito digital. De livros, assim, para o pessoal mais leigo, deixa eu pensar. Eu acho que tem um livro muito interessante, ele é em inglês, tá? Mas ele já tem também, acho que tem a versão em espanhol, que se chama Code is Law, que na tradução seria o código é a lei. Ele traz, assim, uma ideia de como a internet se desenvolveu e como ela se tornou cada vez mais regulável. Então, como apesar a internet foi criada, o livro mais ou menos conta a história de que a internet foi criada para ser um mundo livre, mas hoje é altamente regulado. Então, assim, é uma história bem interessante para a gente entender tudo isso que a gente está vivendo. Claro que o livro tem um pouco, foi escrito por um profissional do direito, e ele traz assim um lado de como que o direito tem que se adaptar a essas novas tecnologias. Mas não deixa de ser um livro muito interessante, porque assim nos explica bem como é que funciona a internet e como é que a gente está, de certa forma, sendo controlado pela internet hoje em dia. Eu, inclusive, vou buscar para ler, Loli. Eu não conhecia. Sim, Obrigada é bem pela indicação. interessante. Qual é a tua visão do futuro do direito? E como tu enxergas também a tua forma de atuar nesse mundo que está em constante transformação? Então, acho que eu vejo dois lados aí. O primeiro lado seria o direito cada vez mais se adaptando às novas tecnologias. Eu acho que todas as áreas estão recebendo assim uma avalanche de tecnologia no sentido de auxiliar. E eu acho que o advogado é o último a ter essa aceitação, né? Mas a gente vê aí diversas lawtechs facilitando o trabalho dos advogados. Eu acho que eu vejo muito advogado agora cada vez mais aliado às novas tecnologias. Não só para aprender as novas regras, como para ajudar o advogado no sentido de eficiência, de produtividade e tudo mais. Por exemplo, existe agora algumas lawtechs que fazem o serviço de jurimetria. O que é a jurimetria? É tu ver a probabilidade da decisão de um juiz. Então, tu consegue ter um estudo, uma análise pelas decisões que o juiz já tomou, qual que vai ser as chances de tu ter êxito na tua demanda. Então, todas essas ferramentas, elas vêm no sentido de auxiliar de uma forma muito benéfica os advogados, e eu vejo as pessoas atuando cada vez mais associadas à tecnologia, e isso tem transformado muito a atuação dos advogados. Eu acho que no Brasil tá vindo ainda de uma forma meio tímida, mas a gente vê já nos Estados Unidos eles utilizando isso com bastante frequência. Por exemplo, outra mudança que veio em função da pandemia é uma questão que já se falava em julgamento online e agora está se falando mais ainda. Então, em função, já existiu um livro de um escritor de Harvard falando sobre a questão de fazer os tribunais online. Mas então, agora, em função da pandemia, a gente já tem visto isso acontecer. Inclusive, no Superior Tribunal de Justiça aqui do Brasil, já estão tendo sessões online, sessões de julgamento online. Os processos já estão eletrônicos, já se fala em perícia eletrônica. Então, a gente vê, assim, que os advogados, eles estão tendo que se adaptar bastante às novas tecnologias que estão vendo como uma forma de auxiliar e muito o exercício da nossa profissão.
Nossa, é muito legal da gente perceber que o direito está tomando frente aí, se atualizando mesmo, se reinventando, que a gente já tinha comentado, inclusive, né, Loli? Porque não tem como evitar essa transformação digital. E aí eu acho que e talvez a sociedade vai ter que aceitar, vai ter que quebrar, né, o seu paradigma aí de achar que tem que estar, por exemplo, na corte presencial e entender que a transformação digital chegou também nessa área jurídica. Sabe que eu vendo assim, eu percebo que talvez seja mais fácil para a área legal se transformar e mais difícil outra vez para as pessoas, para a sociedade aceitar essa transformação. Não sei se faz sentido para ti isso. Sim. Sim, eu acho que os advogados já estão vendo com bons olhos, né? E cada vez mais buscando essa inovação dentro das suas atividades, né? E a gente vê hoje, inclusive, já tem congressos, seminários falando, né, sobre tech law. Muito, muito, muito. Já tem muitas. E muitas Latex brasileiras muito com ideias extraordinárias no sentido de realmente tornar todo o nosso trabalho mais efetivo e, enfim, até questões, por exemplo, resolução de conflitos online fora do judiciário através de mediação e conciliação. Tudo isso já tem em plataformas digitais, o que torna todo o processo muito mais célere, né? Porque uma das grandes queixas, por exemplo, é a demora de um processo judicial. Bom, então se tu tem uma plataforma que resolve os conflitos ali de uma forma online, célere, tu vai ter interesse nisso, né? E pode ser de grande valia para todas as partes envolvidas. Faz muito sentido. Eu acho que a grande questão é que a gente vai ter que cada vez mais se adaptar a essas transformações que estão acontecendo, né, Loli? A gente até, devido a toda essa situação, a gente falou bastante aí sobre as questões legais da pandemia, a gente também teve que se adaptar, né, se reinventar, Sim. trabalhando em casa, ou a forma que a gente até então executava as nossas atividades. Então, é isso. Agora a gente vai ter que se adaptar essa transformação no direito também. E que bom ver pessoas como tu, que já estão à frente do tempo, né? Já estão olhando para isso, estudando esses novos cenários, se adequando a eles e ajudando que todos nós possamos também adentrar com bastante repertório já diante dessas novidades, né? Porque mais do que nunca é importante a gente saber com quais profissionais a gente pode contar de forma a se sentir seguros e bem representados. Então, Sim, parabéns, Lória, pelo teu trabalho. Eu te obrigada. agradeço mais uma vez por ter topado o convite, por estar aqui, por trazer tanta informação. Eu te admiro muito, né? Tu é uma profissional incrível e uma pessoa incrível. Então, fiquei realmente muito feliz. Obrigada por compartilhar tanto. Eu espero que todo mundo tenha aprendido um pouco também, né? Um pouco mais. E também qualquer coisa vocês podem conversar com a Loli. Eu tenho certeza que a Loli vai poder dar a assessoria aí que vocês precisam. Obrigada, Dica. Eu que agradeço a oportunidade. Tu sabe que eu também admiro muito tu como pessoa, o teu trabalho, acho incrível. Tenho acompanhado tudo pelo Instagram. Te acho assim uma pessoa também super à frente do seu tempo, né? Com a questão da biomimética, enfim. Fico muito lisonjeada por fazer parte dessa sequência de lives aí que está sendo um sucesso. Ai, que linda! Obrigada, meu amor. Obrigada de verdade. Gente, obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui. Eu vi bastante nomezinhos amigos também nos acompanhando. Obrigada. Obrigada por prestigiarem. Lali, vou encerrando aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. E até uma próxima. Obrigada, amiga. Tchau, tchau. Até mais.